Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Plantão XP, canal onde vamos discutir temas da medicina de emergência de uma forma diferente, não tradicional. Meu nome é Guilherme Graia, trabalho com medicina de emergência há 7 anos e nesse tempo aprendi muita coisa com muitos erros meus e de colegas e tô aqui para compartilhar com vocês. E que tema melhor para começar esse canal do que pneumonia? Uma doença frequente nas emergências, com potencial de agravamento e que geram muitas dúvidas. E eu trouxe aqui hoje 7 tópicos para discutirmos, tópicos esses que trazem algumas divergências, mas que eu acho importante o debate. E o primeiro tema que traz muitas dúvidas, tanto para recém-formados quanto para médicos experientes, é quando solicitar exames laboratoriais. A gente vê na prática que o médico ele tende a pedir muito mais exame do que realmente deveria. Em alguns casos, ele não deveria pedir nenhum exame laboratorial, o que não significa não pedir radiografia, porque a radiografia é mandatório caso haja suspeita de pneumonia. Para que você tenha segurança em não solicitar nenhum exame laboratorial para o seu paciente, ele tem que preencher 6 quesitos, obrigatoriamente todos eles. Ele tem que ter menos de 50 anos, ele não pode ter insuficiência cardíaca, renal ou hepática, ele não pode ter nenhuma sequela neurológica, ele não pode ser portador de DPOC, ele não pode ter diagnóstico de neoplasia e ele não pode apresentar nenhum sinal de gravidade. Confusão, hipotensão, febre alta ou hipotermia, taquicardia, desconforto respiratório ou de saturação, infiltrado difuso na radiografia de tórax. Caso o paciente não apresente nenhum desses 6, ele simplesmente vai ser diagnosticado com uma pneumonia leve, com possibilidade de tratamento ambulatorial. O próximo tópico que gera muita dúvida é: eu prescrevo ou não corticoide para o paciente com pneumonia? Um estudo no New England de 2023 respondeu essa pergunta e foi visto que o corticoide só reduziu mortalidade para pacientes com pneumonia grave. E o que é uma pneumonia grave? Pelo score, classes 4 e 5 são definidos como pneumonia grave. Mas qual corticoide? Qual a dose? Quanto tempo? O estudo do New England conseguiu esse resultado prescrevendo 200 mg de hidrocortisona em infusão contínua em 24 horas. O tempo de uso de corticoide desse estudo variou de 4 a 8 dias. O terceiro tópico tem relação com escalonamento de antibiótico. É aquele cenário que todo mundo já passou. Chegou com 6, 7 dias de tratamento daquele paciente internado e ele não apresentou melhora. A primeira coisa que o colega pensa é: vamos escalonar um antibiótico, sem ter feito uma investigação antes disso. Então, toda vez que for escalonar antibiótico, você tem que fazer 2 perguntas. Primeiro, é mesmo pneumonia? Se for pneumonia de um germe sensível, com 7 dias o paciente tem que estar bem melhor, a não ser que ele não apresente realmente pneumonia, ou esse paciente é portador de alguma complicação parapneumônica, como por exemplo um derrame pleural. Então, frente a essa possibilidade, sempre que o paciente não apresentar uma melhora ao tratamento inicial, solicitar um exame complementar que possa sanar essa dúvida, por exemplo, uma tomografia computadorizada. O quarto tópico eu raramente vejo ser discutido: vacinação dos pacientes idosos. É prudente sempre orientar, após a alta do paciente, que ele busque atenção primária para que ele seja vacinado, principalmente vacinação contra pneumococo e influenza. E o quinto tópico também diz respeito ao tratamento de idosos. Quando falamos de pneumonia, uma das opções terapêuticas são as quinolonas, mas quando falamos especificamente de idosos, as quinolonas já não são uma opção adequada. Estudos recentes mostram vários efeitos adversos dessas classes para essa faixa etária. Podemos destacar ruptura espontânea de tendões, pioras de estados demenciais, até doenças aórticas como dissecção e aneurisma aórtico. Então, quando falamos de idosos, uma das opções terapêuticas que descartamos são as quinolonas respiratórias. O sexto tópico diz respeito ao uso de um score muito famoso que praticamente todos vocês devem conhecer. O CURB-65 no passado ele teve grande relevância por ser um score muito bom para decidir internação e pela facilidade de usá-lo. 5 quesitos, né? Confusão, ureia, frequência respiratória, pressão sistólica e idade maior do que 65 anos. Historicamente é o score mais utilizado pela praticidade. No entanto, a maioria dos hospitais hoje em dia já estão recomendando o uso do PSI-PORT, tendo em vista que esse score ele aborda muito mais aspectos, inclusive aborda comorbidades que não são abordadas pelo CURB. E hoje em dia, com o advento da tecnologia,
dia, o PSI Port é facilmente calculado por intermédio de dispositivos como celulares, computador, coisa que até pouco tempo atrás era muito difícil no meio do plantão. Portanto, hoje em dia, priorizar o PSI Port consegue estratificar melhor o seu paciente e classificá-lo como pneumonia grave, sabendo que o score do PSI divide o paciente em 5 grupos, sendo 4, 5 uma pneumonia grave. Agora atenção, nenhum desses dois tem confiabilidade em indicar internação do paciente em leito de UTI. Para isso, o ideal é usar outro score, chamado IDSA-ATS. É um score americano que vai avaliar o risco do paciente evoluir para choque ou insuficiência respiratória e, baseado nisso, indicar a sua internação em UTI. E por fim, o sétimo tópico que a gente vê muito frequentemente é quando falamos de pneumonias aspirativas. Quem nunca prescreveu uma clindamicina para um paciente com suspeita de pneumonia aspirativa? Acamado, demenciado, com alguma sequela neurológica, que não protege muito bem sua via aérea. Mas hoje em dia já se sabe que essa conduta não é adequada. O uso de clindamicina ou metronidazol simplesmente por pneumonia aspirativa não melhora o desfecho, não melhora a cobertura antibiótica, tendo em vista que o esquema usual, geralmente de ceftriaxona e azitromicina, já é o suficiente para cobrir os germes causadores de pneumonia, mesmo aspirativa. Então quer dizer que eu não posso mais usar clindamicina para pneumonia? Pode, mas para duas situações específicas: abscesso ou empiema. Nessas duas condições, há sim redução de mortalidade e tratamento adequado dessas complicações. Bem, pessoal, a intenção desse vídeo foi trazer tópicos do dia a dia de quem trabalha com medicina de emergência e que muitas vezes geram dúvidas, já geraram dúvidas para mim, e por meio desse vídeo eu quis esclarecer um pouco, baseado em evidências, todas essas informações. Então fiquem ligados no canal Plantão XP. Valeu, um abraço e até a próxima.